Olá, voltei. Gente, eu voltei para falar sobre unhas, dar dica para vocês, explicar tintim por tintim como é que eu faço e que vocês também poderiam fazer para ter unhas grandes, ok? Então o vídeo de hoje é esse, eu tenho várias dicas, então siga. Deixa eu mostrar minhas unhas, olha como estão. As duas. Só essa daqui não ignora, gente, que borrou. Eu vou ter que pintar de novo essa mão aqui. Mas, enfim, mas é pra vocês verem o tamanho. Essa está menor, eu vou explicar por que eu mantenho menor. Tem um motivo, não é porque quebrou, eu que realmente cortei. E a coisa que eu já vou explicar é que eu vou cortar minhas unhas, porque já estão tão grandes, é que no vídeo, gente, não dá pra vocês terem a noção real do tamanho da unha, mas as unhas estão realmente grandes, principalmente da mão esquerda. E aí não dá nem mais pra eu fechar, ó, não consigo fechar, acho que não vai dar pra vocês verem não, mas eu não consigo fechar o punho, não fecha meu punho. Tô com dificuldade, e se fechar me machuca, as unhas me machucam. Então, como eu faço academia, fica difícil de eu fazer determinados exercícios. Então eu vou dar uma cortada, vou cortar pela metade. Não vai ficar curta, mas vai diminuir, vou cortar. Eu já quero avisar, tá? E assim, eu decidi vir fazer esse vídeo, porque eu decidi vir fazer esse vídeo? Porque a Milena Viana, ela conversando comigo pelo WhatsApp, falou assim: Lu, eu vou fazer aquela receita caseira que você deu para o crescimento das unhas. Quem não sabe do que eu tô falando, quer ver essa receita caseira? Clica aí na tela que eu vou deixar o link aí na tela. Pode clicar que vai abrir uma outra janela, não vai interromper a visualização desse vídeo. Pode clicar na tela que vai abrir a página desse vídeo, dessa minha receita caseira, em uma outra página, ok? Se você estiver pelo celular, você não vai ver esse link. Mas enfim, voltando. Aí Milena Viana falou: Lu, então é só eu fazer essa receita caseira que minhas unhas eu vou ter unhas grandes? Aí eu falei: não, porque, gente, eu já expliquei. Tem até um outro vídeo que eu dou uma outra receita caseira para as unhas, que eu já expliquei sobre isso, já falei sobre isso. Porque assim, as minhas unhas, gente, eu já vi, não sei por que as pessoas têm tanta dificuldade em ter as unhas grandes. Gente, é uma coisa tão fácil, tão simples. Gente, olha só, que eu já vi gente falando assim: ah, quem tem unha grandes é porque tem sorte, já é de nascença, não sei o quê. Não, não é verdadeiro. Porque eu mesma, eu nunca tive unhas grandes. Nunca. As minhas unhas, e eu já falei isso em vídeos anteriores, quem acompanha o canal sabe. Então assim, e eu já falei isso em vídeos anteriores, que minhas unhas, eu nunca tive unhas grandes, sempre tive dificuldade de ter unhas, deixar as unhas crescerem. Elas cresciam até um certo ponto e quebravam, cresciam até um certo ponto e quebravam. Aí eu passei a pintar com frequência. Não sei, faz 2 anos, mais ou menos, nem tem 2 anos, vai fazer 2 anos. 1 ano e pouco, 2 anos atrás eu peguei e decidi, não sei, me despertou a paixão por esmalte. Eu já pintava minhas unhas antigamente, mas não com uma frequência assim grande. Eu sempre pintava hoje, amanhã não, enfim, entendeu? Ficava semanas sem pintar as unhas e tal. E gente, eu já passei de tudo antigamente eu já passei de tudo, já coloquei alho na base, comigo não funcionou, alho na base não funcionou, e ainda a base, o alho, quando você coloca o alho na base, um pedacinho de alho na base, a base fica, nossa, uma meleca, vira uma meleca, e não fica legal. Mas eu usei mesmo assim, não adiantou nada. Gente, nas minhas unhas, pode ser que tem outras pessoas que resolvem, mas nas minhas unhas não resolveu. Coloquei cravo na base, não resolveu. Enfim, gente, tudo que eu pude fazer, eu fiz, não resolveu. Aí, a minha unha, enfim, para encurtar a conversa, a minha unha só começou a ficar grande, sem quebrar, quando eu comecei a pintar com frequência. Aí, a partir do momento que eu comecei a pintar as unhas com frequência, as unhas nunca... Não que nunca mais quebraram, gente. É claro que chega uma hora que ela quebra sim. E qual é o outro truque? Porque unha, gente, vai chegar a um tamanho que ela quebra, até por causa mesmo do impacto.
de você às vezes pega e dobra a unha, você vai fazer alguma coisa, dobra, ela vai quebrar naturalmente. Né, por um jeito ou de outro, até mesmo porque eu sou estabanada, ela acaba quebrando. Mas aí, um outro truque que eu dou pra vocês. Primeira coisa, quer a unha grande? Tem que sempre estar com esmalte. Mas também não adianta ir lá passar uma camadinha de esmalte pronto. Não, gente, eu pelo menos passo 3 camadas de esmalte, sempre. E eu pinto as minhas unhas de 3 em 3 dias. De 3 em 3 dias eu sempre pinto as minhas unhas, no máximo 4. Agora, é claro, muito de vez em quando, assim, quando eu não tô muito afim, eu deixo o esmalte até uma semana nas unhas. Mas, no geral, normalmente eu pinto minhas unhas de 3 em 3 dias. E elas crescem sim. O esmalte não deixa a unha quebrar. Eu falo que o que eu faço com as minhas unhas. Agora, se você acha que não, porque a unha tem que respirar, que não sei o quê... Então, gente... Por isso que você não tem a unha grande. Então, assim, eu faço assim, eu não deixo minhas unhas respirarem. Eu tiro um esmalte e já tô colocando outro. Porque da minha experiência, eu deixo minhas unhas sem esmalte, no dia seguinte já amanhece uma ou duas, já amanhece quebrada. Então, é esse. Segunda coisa, segunda dica. Se você então vê que tua unha, todo mundo sabe a unha que tem, gente. Eu vou observando. Olha, a unha ela chega em determinado tamanho, ela quebra. Então o que eu faço? Lixo antes. Antes dela chegar naquele determinado tamanho em que ela quebra, lixa. Antes dela atingir aquele tamanho em qual ela vai quebrar. Então assim, não deixa ela atingir aquele tamanho. Então você vem e lixa antes. Certo? Entenderam? A outra dica, quando for lavar, limpar a casa, mexer com cândida, gente, eu não falo lavar louça não, eu lavo louça sem luva, sem nada. Se eu tô usando só o detergente, eu lavo louça sem luva, sem nada e minhas unhas continuam aqui, firme e forte. E eu limpo a casa assim, viu, gente? Que já teve gente mal educada que deixou aqui nos comentários falando que minha unha é assim grande porque eu sou uma vagabunda e que não faço nada em casa. Não é verdadeiro. Eu sou dona de casa, eu não sou, sabe, enfim, não sou dondoca não pra ter empregada doméstica. Não quem tem empregada doméstica seja dondoca, mas eu falo por mim. Quem tem, parabéns, né? Eu não tenho, eu mesma que tenho que limpar minha casa. Mas é claro que também minha casa é tão tranquila de limpar porque só sou eu e maridinho, então, né, que a gente faz toda essa sujeira. Mas... quando tem que limpar, sou euzinha mesmo que limpo, tá? Não tenho diarista nem nada não, enfim. E minhas unhas continuam aqui firme e forte. Pra lavar louça, eu lavo sem luva, minhas unhas não quebram por isso. Agora, pra limpar a casa, quando você vai lidar com cândida, com cândida, cloro ou com, sabe... produtos de limpeza um pouco mais pesado, tem que se colocar luva, gente. E tem que se colocar aquela luva amarela. Sabe aquela luva amarela que é um pouquinho mais grossa? Coloca aquela luva e faz os teus serviços de casa. E antes de colocar aquela luva, se você puder hidratar, passa um hidratante antes nas mãos e depois calça a luva. E vai fazer o seu serviço normalmente, gente. Vai lavar seus azulejos, vai lavar o chão, entendeu? Aí você pode pegar na cândida sem problema nenhum. Mas usa a luva, não custa, porque se você não usar a luva, a unha quebra também. Aí não vai adiantar receita caseira, não vai ter receita caseira que chegue, não vai ter base de nada que chegue. Gente, tem que colocar luva. Por quê? Porque geralmente esses produtos de limpeza, ele resseca a unha. E quando a unha fica ressecada, o que acontece? A tendência é quebrar. Então ela vem sempre aqui no cantinho e quebra. Mas por quê? Por causa do ressecamento que esses produtos de limpeza pesado provocam nas unhas. E eu já fiz isso, gente. Já corri no mesmo momento, acabei de limpar a casa, corri, fui hidratar com creme, óleo, tudo, entendeu? Não resolve, gente. Se você pegar produto de limpeza pesado, sem luva, sua unha vai quebrar depois. Não adianta. Então, coloque as luvas. E antes de colocar a luva, hidrata essas mãos. E depois que acabou...
Normal, passa até um olhinho, pega o óleo de rícino, passa nas unhas. Quem tem aquele óleo da Granado, passa. Quem não tem, pode passar um óleo de rícino, um azeite de oliva nas unhas também é ótimo para hidratar, certo? E uma outra dica também, quando você for abrir, por que que eu deixo essa unha aqui já mais curta? Por isso, porque eu tenho a mania de abrir, gente, eu falo abrir é qualquer coisa. Eu trouxe isso aqui, esse daqui é o papel toalha, tá? Porque só tinha isso. Não tinha nem um salgadinho, nada aqui pra abrir. Porque geralmente, pelo menos eu tinha mania de quando eu ia abrir as coisas, eu metia a unha. Metia a unha e puxava assim com a unha. Gente, vai quebrar a unha. A unha não aguenta, ela quebra. Então hoje, toda vez que eu quero abrir alguma coisa, eu uso a tesoura. E quando eu não uso a tesoura, que às vezes você tá numa pressa tal, não dá pra pegar tesoura, você não tá com paciência de pegar tesoura, eu já deixo as unhas do dedão, dos dedões menores por isso. Porque então eu venho e uso a unha do dedão. E enfio o dedão e abro. Entendeu? Com o dedão, porque como o dedão, a unha é mais curta, não vai ter problema. Mas eu nunca vou vir com essa unha, enfiar a coisa e puxar com a unha, que a unha não aguenta, gente. A unha vai quebrar mesmo. Então tem que ter esses tipos de cuidados. E aí você fala, então por que você passa a receita caseira? Sim, porque a receita caseira, ela vai ajudar sim essa unha a ficar mais forte, mais dura. Mas, gente, ela ajuda, porque um exemplo, olha o tamanho das minhas unhas, já mostrei, né? Mas ó, já mostrei, mas olha o tamanho das minhas unhas. Se eu não estivesse usando a receita caseira, essas unhas já estariam quebradas faz tempo. Porque só com a receita caseira que eu consegui esse tamanho. E era até um teste que eu tava fazendo, por isso que eu não cortei nem nada. Só que agora ela já tá em um tamanho que já tá me incomodando. Não consigo digitar, não consigo fechar as mãos, me atrapalha na academia, então eu vou cortar. Mas eu estava fazendo um teste até mesmo pra passar a receita pra vocês. Então a receita caseira me proporcionou um tamanho que minhas unhas nunca tiveram. E esse tamanho chama atenção, viu, gente? Que não tem onde eu vá que o povo não olhe e não fale. Quando ela tá um pouquinho mais curta, passa despercebido. Mas desse tamanho todo mundo elogia, todo mundo fala. Mas é uma pena que dá muito trabalho pra unha ficar desse tamanho. Tô arranhando muito maridinho, enfim, complicado. Então a receita caseira, ela ajuda sim a unha se manter maior do que um ponto que talvez ela não chegaria. E só que assim, não é um milagre, gente. Não pensa que você vai fazer a receita caseira pro fortalecimento da unha, mas eu falo a receita caseira como qualquer outra coisa. Ou essas bases cara que vocês compram, enfim, qualquer outra coisa. Não pense que porque você usa uma coisa para fortalecer suas unhas, que agora vocês podem fazer o que quiser que as unhas vão resistir. Não é bem assim. Entendeu? Então até mesmo as minhas unhas são grandes, mas até mesmo para elas serem grandes eu tenho esses cuidados. Entendido? Conversado? É isso, gente. São essas as dicas. Entenderam? Então, resumindo, sempre esmaltá-las. Quando for limpar a casa, fazer limpeza, faxina com a luva. Hidratar antes de colocar a luva, hidratar depois, passar até uns olhinhos, pode ser óleo de rícino, azeite de oliva, enfim. Prestar atenção, não usar a unha para abrir as coisas, não usar as unhas, não usem as unhas. Ou se você vê que tua unha ela cresce até determinado tamanho, você lixa antes dela quebrar. Ou aí você pode usar a receita caseira, que a receita caseira também ela vai servir para segurar a tua unha, entendeu? Para que a tua unha não quebre. Aí sim a receita, antes eu optava por lixar, hoje não, eu uso receita caseira. A que eu deixei aí no vídeo pra vocês. Entenderam? Então são essas coisas, gente. É uns cuidado básico e não tem segredo, gente. Eu acho impossível a pessoa que não pintar as unhas e as unhas quebrarem. Ah, e outra coisa também muito importante, mesmo fazendo tudo isso, as suas unhas ainda quebram, gente, tenta então tomar um polivitamínico. Toma um polivitamínico. Eu tomo polivitamínico, enfim, porque talvez a sua unha esteja precisando então de nutrientes, de vitaminas que não tem no organismo, então, que aí é um problema de dentro pra fora, certo? Então aí você vai conseguir repor só tomando um suplemento, um polivitamínico. É isso, entendido? E muita proteína também, ingerir carne é ótimo para as unhas. É isso, gente. Era esse bate-papo, enfim, essa dica que eu quis vir dar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Era isso.
Até o próximo vídeo.